Olá, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui no canal para aprendermos um pouco da Palavra de Deus. Nesta ocasião, hoje, domingo, dia do Senhor, eu trarei aos amados uma breve lição de escola dominical que se encontra no Evangelho de Lucas. Então eu te convido, você que tem a sua Bíblia ao lado, que abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. O texto também será projetado aí na tela do teu notebook, do teu computador e do teu celular. Lucas, capítulo 16, nos versículos 19 a 31. Eu vou fazer a leitura e peço que Deus ele fale ao nosso coração, que Deus venha a falar às nossas vidas neste momento. O texto bíblico diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou ele os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Amados, uma das coisas que mais me chama a atenção ao longo da história da igreja, lembrando os queridos que a história da igreja ela é muito rica, ela possui muitos ensinamentos. E uma das coisas que me chama a atenção quando eu olho para trás e eu vejo a história do povo de Deus, a história da igreja primitiva, é o fato de que eles, os nossos pais da igreja primitiva, eles tinham uma perspectiva muito grande em seus corações a respeito da eternidade. Eles andavam, os seus pés pisavam nos espinhos dos tempos que eles viviam, eles eram feridos pelas chagas do seu tempo, mas os olhos deles estavam firmes, fixos na eternidade. O que movia a fé e aquecia o coração daqueles homens e mulheres que sofriam muitas dores era a eternidade. Lembrando os amados que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles sofriam demais, eles sofreram perseguição, eles sofriam fome, nudez, doenças e até mesmo a morte. E a pergunta que às vezes a gente deve fazer é: qual é a esperança que incendiava os primeiros cristãos? Cristãos como o apóstolo Paulo, que foi decapitado, Pedro crucificado, Antipas assassinado, Estevão apedrejado.
Quando nós olhamos um pouco para frente na história, nós vemos Inácio de Antioquia jogado no Coliseu e devorado. Como não se lembrar de Policarpo de Esmirna, queimado vivo em público? Qual a esperança incendiava aqueles corações? A mesma esperança que deve incendiar hoje o nosso coração. A esperança da ressurreição e da restauração. A esperança de uma vida que vai além deste momento de sofrimento. Por isso eu te convido a voltar comigo os seus olhos para o texto que nós acabamos de ler. Amados, este é um dos nossos grandes evangelhos do Novo Testamento. Lembrando os amados que nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4 evangelhos, 2 foram testemunhas oculares, ou seja, faziam parte daquele seleto grupo de discípulos que seguiam Jesus, os quais são Mateus, o publicano, conhecido também como Levi, e João. O apóstolo João, que escreveu o último evangelho, ele era irmão de Tiago. Ele fazia parte daquele grupo bem pequeno, dos mais próximos do Senhor Jesus. Nós temos também outros 2 evangelhos que foram escritos por homens que caminharam com os apóstolos, os quais são o evangelho de Marcos. Marcos era um homem chamado João Marcos, e ele viajou na primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, e ele caminhou de perto também do apóstolo Pedro. João Marcos, embora não fizesse parte dos 12 discípulos, ele foi também testemunha ocular daquilo que os apóstolos fizeram. E nós temos o evangelista desse dia, do nosso estudo de hoje, que é o evangelista Lucas. Lucas foi companheiro de Paulo em suas viagens, nos seus trabalhos missionários. Lucas era um médico, um homem que cuidava da saúde das pessoas, e ele escreveu 2 livros fundamentais para a história da igreja. O primeiro é o seu evangelho, que relata os atos e as obras de Jesus. O segundo livro que ele escreveu é o livro de Atos, que vai nos relatar as obras que o Espírito Santo agora realiza por meio da sua igreja. Então nós temos o evangelho de Lucas, que relata a pessoa de Cristo, a sua obra, e nós temos o livro de Atos, que vai nos mostrar como que o Espírito Santo de Deus, ele opera por meio da igreja para a honra e a revelação de Cristo Jesus. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Este capítulo, ele está inserido, ou seja, ele se localiza dentro de um contexto maior. E para que você entenda bem este capítulo, você precisa entender em qual momento da história este texto está situado. Por isso, pega a sua Bíblia e volte alguns capítulos comigo, lá no capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 51. Lucas, capítulo 9, versículo de número 51, nós temos o seguinte relato, a seguinte narrativa a respeito do ministério de Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. O que ocorre? Jesus, ele estava na Galileia e ele teve a resoluta satisfação, atitude de que chegara o momento dele morrer, dele ser assunto ao céu, como o texto bíblico declara. Então, ele ficou decidido em relação a isso, de que ele tinha que sair da Galileia e ir para a Judéia. O que ocorre? Você pode observar comigo no mapa, entre a Galileia e a Judéia havia uma região bem no centro
chamada Samaria. Se você tiver possibilidade e curiosidade, você pode voltar no vídeo anterior. Eu faço ali uma explicação rápida entre a rixa, a briga histórica que havia entre judeus e samaritanos. Então nós temos ali o reino de Judá, que tem Galileia e Judéia, e dividindo essas duas partes do reino de Israel, da nação de Israel, nos dias de Jesus nós temos Samaria. Um judeu, quando saía da Galileia e ele ia para a Judéia, para Jerusalém, ou vice-versa, geralmente eles atravessavam o Rio Jordão em 2 momentos. Essa viagem, cortando caminho pelo Rio Jordão, durava cerca de 6 dias. Enquanto que uma viagem passando por Samaria era uma viagem mais curta, que durava a metade, por volta de 3 dias. Mas por causa da rivalidade, da briga, da discórdia que havia entre judeus e samaritanos, eles optavam, na maioria das vezes, de não passar pela Samaria. Todavia, o Senhor Jesus, ele opta por passar por Samaria. E eu creio que Jesus teve essa atitude movido por 2 pensamentos. Primeiro, pelo fato dele estar resolvido de ir para Jerusalém, e ele sabia que era chegada a sua hora. Então, nada melhor do que ir pelo caminho mais curto e chegar mais cedo ao seu objetivo. Então, Jesus ele tinha o seu coração movido pela vontade do Pai, e agora ele está completamente decidido nisso. Não que antes ele não estivesse, mas agora ele sabe que chegou a hora. Então ele passa por Samaria. Uma outra questão é que o Senhor Jesus, movido também pelo propósito pleno, santo do seu coração, ele vai passar por Samaria e ele vai ensinar os pecadores, os seus discípulos, a respeito do reino de Deus. Então você tem aqui do capítulo de número 9 até o capítulo de número 19. Você pode pular lá, por favor, capítulo de número 19. No versículo de número 28, nós temos aqui que Jesus estava subindo para Jerusalém. E no versículo de número 41, ele vai chorar à vista da cidade. Então, nesses capítulos que percorrem o capítulo 9 ao 19, nós temos a narrativa que é conhecida como narrativa da viagem que Jesus realizou da Galileia para a Judéia, passando por Samaria. Então, todos os capítulos que vão do capítulo 9 ao de número 19, eles estão dentro desse contexto que Jesus estava viajando. E um detalhe interessantíssimo é que nesse período de viagem, Jesus contou inúmeras parábolas. Então nós temos a maioria das parábolas inseridas neste momento, nesse contexto, inclusive a parábola que nós estamos estudando. Mas se você percorrer comigo a partir do capítulo 9, você vai ver, por exemplo, que no capítulo de número 10, versículo 25, Jesus conta a parábola a respeito do bom samaritano, ou conhecida também como a parábola do próximo, de quem é o meu próximo. Nós temos no capítulo de número 11, versículo de número 5, a parábola do amigo importuno que vai de madrugada na casa do seu vizinho pedir emprestado alguns pães, e Jesus insere essa parábola para falar a respeito da oração, da busca pelas coisas que o nosso Pai tem a nos oferecer, como o simples pão e até mesmo o Espírito Santo. Nós temos no capítulo de número 15 um conjunto de 3 parábolas muito conhecidas, as quais são as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos, porque os 2 estavam perdidos. Um sai de casa e o outro fica, ambos perdidos e precisavam de salvação. Pois bem, aqui no capítulo de número 15, nós temos uma informação importante a respeito de quem estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Para quem que Jesus estava contando essas parábolas? Pois bem, o versículo 1 do capítulo 15 diz que publicanos e pecadores iam ouvi-lo. E o versículo 2 diz que os fariseus e escribas murmuravam. Então, esse é o público que Jesus está falando.
é quem está ouvindo Jesus. Nós temos de um lado os publicanos e pecadores, e nós temos do outro lado os escribas e fariseus. Então, Cristo está contando as parábolas e essas pessoas estão escutando ele. Ou seja, o propósito de Jesus é que a partir da parábola que ele conta, esses personagens pudessem se identificar com alguém na história. Porque é esse o propósito de uma parábola. Queridos, parábola a gente pode resumir da seguinte maneira. Parábola é uma história que provavelmente ocorreu, que provavelmente aconteceu, e que Jesus, por sua onisciência, ele sabe dessas histórias. E Jesus, então, ele conta essa história, ele conta essa parábola, que, repito, pode ter ocorrido, certamente ela ocorreu, como também ela pode estar no imaginário de Cristo. Mas a questão não é nem a veracidade da parábola, e sim o propósito. A parábola tem como propósito chocar os ouvintes, para que o ouvinte possa ouvir aquela história, que não é meramente uma fábula, não é uma lição de moral, mas é um ensinamento do próprio Jesus, pelo qual, através desse ensinamento, ele vai fazer com que o seu ouvinte se identifique com alguém na história. Certamente um exemplo, o escriba e fariseu, ele deveria se identificar lá em Lucas capítulo 15, como aquele irmão mais velho que ao ver o seu irmão mais novo chegando, ele fica furioso. Assim como os fariseus e escribas, na realidade, eles ficavam furiosos quando eles viam Jesus se aproximando, por exemplo, de publicanos e pecadores. Estes, ao verem a história sendo contada do filho mais novo que sai de casa e gasta o seu dinheiro e vive de maneira promíscua, certamente os publicanos e pecadores se identificavam também com esse personagem. Então a parábola ela serve para que o leitor ou o ouvinte possa identificar com algum dos personagens. Esse é o propósito. Todavia, para que você venha a se identificar de maneira correta, você precisa do auxílio do Espírito Santo. Senão você pode ter uma leitura equivocada, errada. Como uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, quando o Senhor Jesus fala para ela assim, olha, você na verdade é pobre, cego e nu. Eles achavam que eram ricos. Eles tinham uma visão a respeito de si positiva. E Jesus está falando, não, vocês não são assim, vocês são pobres. Ou seja, nós devemos fazer a leitura do nosso coração, da nossa vida, à luz daquilo que Deus tem para dizer. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pois bem, olhando para o texto, mais uma vez eu te convido a agora, saímos do capítulo 15 da parábola do filho pródigo, veja bem o que está acontecendo aqui no pano de fundo da história mais próxima, que é a parábola do rico e Lázaro. Se você olhar o versículo de número 13, diz assim, Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O versículo 14 diz que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Jesus, no capítulo 16, ele está falando a respeito do amor ao dinheiro, da avareza. E os fariseus achavam aquilo ridículo. Provavelmente porque eles estavam ouvindo o Senhor Jesus falando, e Jesus não era uma pessoa rica, ele não era milionário, ele não tinha bens, Jesus era simples. Então os fariseus, que eram homens muito ricos, eles estavam ouvindo Jesus falar do dinheiro, e aquilo para ele era um insulto. Eles pensavam, como que pode esse homem que é pobre, miserável, falar de administração de dinheiro? Ele é pobre, o que ele quer ensinar para a gente? Eu sou rico, eu sou milionário. Então veja bem, Jesus ele está tratando a respeito do amor ao dinheiro com pessoas que amam o dinheiro, que colocavam no dinheiro a sua esperança, que colocavam no dinheiro a sua salvação. Assim eram os fariseus. E aí,
para exemplificar isto, Jesus conta a parábola do rico e do mendigo, ou do Lázaro. E aqui nós temos uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Qual é a tua maior riqueza? O que você tem de grande valor? Qual é o teu sumo bono? Eu gosto muito dessa palavra. Eu aprendi o conceito sumo bono com um dos pastores reformados que eu mais admiro, que é o pastor Josemar Bessa. E ele tem uma explicação muito interessante a respeito disso. Inclusive, ele trata exatamente esse texto. Sumo bonum, queridos, é o sumo bem, ou bem maior. Essa expressão, ela tem origem na língua latina. É uma expressão usada na filosofia. Alguns filósofos famosos, como Aristóteles, utilizavam esse conceito. Sumo bonum é aquilo que é de bem maior. Todo homem, toda mulher tem um sumo bono, tem um bem maior, tem aquilo que ela considera como mais importante. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual é a tua maior riqueza? Qual é o teu sumo bono, o seu bônus supremo, a sua maior riqueza? Nesse texto, nós temos aquilo que o rico tinha como sumo bono, e nós temos aquilo que Lázaro tinha como sumo bono, como grande riqueza. E nós percebemos as diferenças que existiam entre esses dois personagens. Então nós vamos dividir agora o nosso estudo em duas partes. Primeira, nós vamos analisar as diferenças entre eles, e na segunda e última parte nós vamos trazer aplicações para a nossa vida. Então a primeira diferença entre esses dois personagens era a diferença durante a vida. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a diferença durante a vida. Versículo 19 declara que, ora, havia certo homem rico, e aí vai descrever a riqueza desse homem. Ele se vestia de púrpura e de linhos finos, ou seja, as roupas mais ricas, mais caras. A grife mais cara da época era aquele homem se vestia. E o texto bíblico declara que ele se regalava esplendidamente, ou seja, ele ostentava o seu luxo e a sua fortuna. Ele certamente iria nos canais de televisão e ele iria dizer: olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu sou um milionário, eu tenho muito dinheiro, veja bem o que eu conquistei. Isso é se regalar esplendidamente. Ele ostentava. Certamente ele abriria um canal, talvez, no YouTube, e ia falar: olha, você quer ganhar dinheiro? Aprenda comigo, eu sou rico, eu sou milionário. Esse era o homem rico da história. Em contraste a ele, nós temos uma diferença entre ele e Lázaro. Aí o texto bíblico declara no versículo 20, ora, havia também certo mendigo, chamado Lázaro. E aí nós temos a primeira informação que ele era um mendigo. Além disso, ele era coberto de feridas, o texto bíblico fala coberto de chagas, e que jazia à porta daquele. O verbo aqui traduzido por jazia pode ser também traduzido como colocado, o que denota o fato de que aquele homem que tinha muitas feridas, certamente também era paralítico. Então ele era colocado na porta do homem rico. Então nós temos um cenário trágico de alguém mendigo, de uma pessoa coberta de feridas e que certamente tinha um problema físico muito grave, a ponto de não poder andar. Lembrando os amados que os paralíticos nos idos de Jesus eram considerados amaldiçoados. O cego e o paralítico não podiam entrar, por exemplo, no templo. Eles não cultuavam a Deus. Eram pessoas marginalizadas. Não porque Deus as marginalizou, mas porque a própria sociedade considerava aqueles homens amaldiçoados. Então, esse homem, provavelmente paralítico, ele ficava ali. E o versículo 21 declara que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E para fechar o cenário de pavor, o texto declara que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aí, tire da sua imagem
esta cena dócil de um cachorrinho bonitinho de casa, domesticado, que lambe o seu dono. Não. Na época de Jesus, os cães não eram domesticados. Eles não tinham o luxo, né? Eles não moravam junto com os seus donos, eles não ficavam dentro de casa. Os cães eram imundos, eram sujos, eles viviam na rua. E certamente o ato dos cães lamberem aqui Lázaro não é um refrigério, pelo contrário, era ainda mais dor, porque eram animais ferozes. Então nós temos aqui esta diferença na vida desses homens. E no meio disso a gente tem uma ideia equivocada. Qual era? As pessoas na época de Jesus, elas tinham uma ideia equivocada a respeito da bênção de Deus. Eles pensavam assim, se alguém era rico, é porque Deus o abençoou e porque essa pessoa, além de ser abençoada, alcançou a bênção de Deus. Ou seja, era uma boa pessoa. Só era rico se a pessoa fosse boa. Então, essa era a ideia que eles tinham. Em contraste, em oposição, a enfermidade, a pobreza também. Se a pessoa era miserável, se ela era enferma, essa pessoa estava amaldiçoada. Isso fica claro, por exemplo, quando lá em João capítulo 9, quando os discípulos eles veem um cego de nascença, eles viram para Jesus e perguntam: Jesus, quem que pecou? Foi esse homem, o cego, ou os seus pais? Porque os judeus eles acreditavam nisso, que a prosperidade vinha a partir daquilo que você realizava, daquilo que você fazia. E, em contraste, a falta da prosperidade acarretava também que você estava distante de Deus. Veja bem, isso não parece teologia da prosperidade? Isso não soa da mesma maneira com aquilo que a teologia da prosperidade prega tanto? Se você der dinheiro, se você der o dízimo, se você buscar a Deus, você vai ser o quê? Vai ser rico. Se você é pobre, é porque você não tem fé. Se você tem doença, é porque você não está orando direito. Amados, essa visão equivocada já existia desde a época de Jesus. Só que a questão é, Jesus não pensa assim. Tanto que ele conta uma parábola na qual um homem rico vai para o inferno e um homem miserável, um enfermo, alcança a salvação. Então, a teologia da prosperidade, ela não cabe em nenhum discurso de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde a teologia da prosperidade, pela graça de Deus, louvado seja Ele, ela está sendo desmascarada. Porque esses dias que nós estamos vivendo, nós não temos visto nenhum sentido, nunca vimos, mas agora, para a teologia da prosperidade. Do que adianta o dinheiro? O que o dinheiro vai fazer? Ele vai fazer com que você não fique enfermo? O dinheiro vai te dar salvação? Nós estamos vendo os países ricos e pobres, todos assolados. Queridos, a prosperidade, ela vai além, ela vai muito além daquilo que a gente tem nessa terra. Veja o exemplo de Lázaro. Mas avançando, a teologia da prosperidade, ela tem esse ensinamento da mesma maneira que os judeus tinham. E quando a gente olha, por exemplo, para as Escrituras, a gente percebe homens que foram ricos e perderam muita coisa, como Jó, na verdade perdeu tudo, e depois ele reconquista. Nós temos o exemplo de Salomão em Eclesiastes, que tinha tudo, muita riqueza, mas ele olha e fala: nossa, é tudo um vazio, não faz sentido. Nós temos o caso, por exemplo, da igreja primitiva, e aí chama muito a minha atenção o discurso do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 11, quando ele diz: até a presente hora, até o momento, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Somos considerados lixo do mundo. Assim era Lázaro. Ele era também considerado um lixo, uma pessoa invisível, que não era enxergada pela sociedade. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a diferença entre eles durante a vida. Em segundo lugar, nós temos a diferença na morte.
O texto bíblico declara que, versículo de número 22 fala do Lázaro. Mas eu vou inverter, eu vou falar primeiro do rico. O texto bíblico declara o seguinte: o rico morreu e foi sepultado. Essa informação, ela é interessante para nós, né? Ela tem aqui uma relevância. Porque se você olhar o versículo de número 22, diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O texto bíblico não fala nada a respeito de Lázaro ser sepultado. Fala apenas que o rico foi sepultado. Veja novamente, por favor, versículo de número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não fala que ele foi sepultado. Aí quando diz o rico, diz: morreu também o rico e foi sepultado. Por quê? Por que isso acontece? Porque o rico, quando ele faleceu, houve pompa. Havia mulheres, existiam pessoas naquela época que eram contratadas para chorar. Então elas iam cortejando ali o funeral, chorando e prantos e toda aquela pompa que demonstrava o quanto que aquele homem era amado, o quanto que ele era querido. Certamente os seus irmãos, o texto bíblico vai dizer lá na frente, né, que a casa do seu pai, os seus irmãos, os 5 irmãos dele foram lá, junto com seus filhos, com seus netos, e todos chorando a morte daquele homem rico. Já Lázaro, ele não teve, ele nem sequer foi sepultado. Por quê? Porque nos idos de Jesus, quando uma pessoa pobre como Lázaro morria, essa pessoa provavelmente morria de madrugada, e quando eles percebiam que aquele homem estava morto, logo ao amanhecer, eles pegavam aquele cadáver e eles levavam para fora da cidade, para um lugar chamado Geena, que quando Jesus fala do inferno, ele usa exatamente esse lugar como referência. Geena era um grande lixão, onde eram depositados os animais mortos e as pessoas indigentes também. E ali havia muito fogo, havia um mau cheiro terrível. Ali foi certamente colocado Lázaro. O Senhor Jesus, ele também era uma pessoa pobre. Certamente, se Jesus não tivesse sido socorrido, auxiliado por pessoas ricas, Jesus também, o seu corpo, seria depositado num lugar como Geena. Mas como nós temos lá nos relatos da morte de Jesus, que José de Arimateia, que era um homem rico, influente, acompanhado de Nicodemos, um fariseu, esses 2 homens ricos, eles pegaram o corpo de Jesus e sepultaram Jesus num túmulo da família de José de Arimateia. Então uma pessoa rica socorreu, usou o seu dinheiro, usou o seu bem para o benefício, para a honra de Cristo Jesus. Então nós temos aqui a diferença na morte entre esses 2 homens. Terceiro e último lugar, nós temos a diferença na eternidade. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, foi levado para o paraíso, enquanto que o homem rico, o texto bíblico declara, foi levado para o inferno. Aqui uma questão teológica importante para os irmãos lembrarem é o seguinte: amados, nós temos 2 lugares transitórios que existem no presente tempo, mas eles são transitórios. Nós temos o céu hoje, chamado também de paraíso, morada de Deus, que é onde o nosso Deus está, acompanhado daqueles que morreram em Cristo Jesus, seja no passado, Antigo Testamento, seja no presente momento. Aqueles que morrem com Cristo Jesus, eles vão para o céu. A palavra de Deus declara em Apocalipse que João, o apóstolo, viu novo céu e nova terra, ou seja, vai chegar um momento em que o céu onde Deus está, a nova Jerusalém vai descer e Deus vai transformar um novo céu e uma nova terra. E ali será a habitação final dos crentes, o destino final dos crentes, que é a eternidade com Deus. Então, eles estão lá em espírito no céu, aqueles que morreram com Jesus, aqueles que morreram em Cristo,
e eles estão aguardando a ressurreição do último dia, quando Jesus voltará e ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. Então eles estão num lugar temporário, ok? A mesma questão é o inferno. Aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que morrem em condenação, eles estão no inferno. Só que a palavra do Senhor diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é chamado também da segunda morte. Então a condenação final será o lago de fogo, onde o inferno atual, assim como a morte, serão ali lançados. Jesus está falando aqui de um cenário atual, do céu atual e o inferno atual. Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, para o paraíso, enquanto que o homem rico, ele foi para o inferno. E aí nós chegamos na segunda parte do nosso estudo, que são as lições que a gente deve tirar desse texto. Pois bem, vamos lá. A primeira questão é, esta parábola, ela não deve ser lida com um olhar humanista, ou sendo mais específico, com um olhar comunista. Porque um comunista vai ler esse texto e vai dizer, viu, Jesus era contra a riqueza, e os ricos são todos miseráveis e devem ir para o inferno. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus amava também os ricos. E nós temos relato de homens ricos e mulheres ricas que seguiam Jesus. A gente deve se lembrar, por exemplo, do próprio José de Arimateia, que eu citei, de Nicodemos. Nós temos um relato também de Filemon, quando o apóstolo Paulo escreve para Filemon, que era um homem que tinha posses. Nós temos vários casos, as mulheres que assistiam Jesus, que supriam as necessidades. Então, não é um problema ser rico. A questão é essa. A questão é, Jesus está criticando e condenando o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, nós temos dois tipos de avarentos. Nós temos dois tipos de pessoas que amam o dinheiro. Nós temos o rico, que ama o dinheiro que ele tem, e nós temos o avarento pobre, que ama o dinheiro que ele não tem, que ama o dinheiro que ele quer ter. Então Jesus está condenando os dois, as duas práticas. Mas não é só o dinheiro, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, é tudo aquilo que é o seu bem maior. O dinheiro, para o rico, era o seu bem maior, era aquilo que ele se regalava, era aquilo que ele ostentava, era aquilo que ele falava e vivia. Isso pode ser o teu filho, pode ser a tua família, pode ser o teu trabalho, a tua igreja, qualquer coisa debaixo do sol que tenha um valor completamente equivocado e errado para o teu coração. É isso que Jesus está condenando. Esta parábola, ela deve ser lida não com esse olhar humanista, mas deve ser lida com um olhar de redenção, de um Deus que está redimindo, inclusive o dinheiro, inclusive a riqueza. O homem rico, como eu falei, ele confiava em sua riqueza e amava os bens acima de Deus. O dinheiro era o seu sumo bono, o seu prêmio maior. Lázaro confiava em seu Salvador. E aqui, preste muita atenção no que eu vou dizer. Esta é a única parábola de todas que Jesus contou que ele dá um nome a um personagem. Repara para você ver. Todas as parábolas, a maioria começa assim. Havia um homem que tinha 2 filhos, um homem que tinha 100 ovelhas, uma mulher que tinha 10 dracmas, certo homem indo de madrugada, sempre dessa maneira. Mas neste caso, a gente tem um personagem recebendo o nome, e é só aqui. E o nome dele é Lázaro. Lázaro significa aquele que é auxiliado por Deus, aquele que é socorrido por Deus, aquele que é ajudado por Deus. Interessante Jesus usar exatamente esse significado, que ele está dizendo que aquele homem não tinha nada, mas o socorro dele estava no Senhor. A alegria dele estava em Deus. A riqueza dele estava em Cristo. A riqueza dele estava depositada nas mãos de Deus. E o que ocorre? Ele não perdeu nada. O que ele tinha nessa terra, ele teve em dobro, em uma dimensão muito maior na eternidade. Mas ele já tinha aqui.
Queridos, se Cristo não for teu bem supremo na terra, não há sentido Ele ser o teu bem supremo no céu. Ele precisa ser o teu bem supremo aqui. Então, Lázaro, tinha Deus como seu sumo bono, como seu grande redentor. Amados, aplicações então. Primeira aplicação: se você é rico, se Deus te concedeu riquezas, não coloque na riqueza a tua confiança. Não coloque na riqueza a tua alegria. Antes, submeta a tua riqueza, submeta o teu dinheiro ao governo de Deus e use o teu dinheiro para duas coisas: para socorrer o necessitado e para o louvor da glória de Deus. Use, seja generoso com as pessoas, ame as pessoas. Agora, se você não se enquadra nesse grupo seleto de pessoas ricas, se você se considera uma pessoa pobre, ou talvez você seja até miserável, se entregue a Cristo e entregue a tua riqueza, teu coração, o teu sumo bono, entregue tudo isso a Cristo Jesus. Deposite nele a tua confiança. Cristo é o tesouro mais precioso que existe no universo. Valorize também a exposição da palavra. Uma coisa que nós não abordamos tanto no texto, senão, olha só, já tem 40 minutos, a gente vai ficar muito tempo aqui. Valorize a exposição da palavra. Uma coisa que eu acho sensacional no texto é que Jesus ele fala assim, Abraão, na parábola, diz para o homem rico: eles têm Moisés, eles têm os profetas, que eles ouçam. Quando aquele homem está dizendo: olha, permita que alguém saia daqui e vá até os meus irmãos. E ali Abraão diz: não, eles já têm a pregação da palavra, eles têm os profetas, eles têm a lei. Queridos, valorize a exposição da palavra. Tem gente que fica em busca de milagres. O próprio texto bíblico declara que a palavra é suficiente, ou, sendo mais específico, ela é a única maneira de alguém vir ao conhecimento da salvação. Então valorize a exposição da palavra de Deus. E por fim, eu termino com uma pergunta: qual é o teu tesouro maior? Qual é o teu maior tesouro? Qual é o teu sumo bono? Com quem você se identifica nessa parábola? Mas uma questão central: peça para Deus te ajudar para que Ele venha ser o teu bem supremo. Eu termino aqui dando crédito a Mayla, que a gente estudando junto esse texto, ela falou uma frase muito interessante. Eu termino a nossa meditação com esta frase: enquanto Lázaro tinha uma identidade, pois na parábola ele é chamado pelo nome, nós não sabemos o nome do outro personagem, pois ele é apenas chamado de rico. A sua identidade era moldada pelo que ele possuía. Ele era um homem rico e nada mais. O que te define? Como você se apresenta para as pessoas? O que é revelado a partir do teu coração para as pessoas? Que Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.